Nesse vídeo fiz um compilado de diversos momentos inusitados do mundo microscópico. E aqui você vai ver micro-organismos de vários tipos. Teremos desde bactérias a protozoários, microalgas e animais. Prepare-se então para assistir esse incrível compilado. Olá pessoal, hoje eu tenho uma história inusitada para contar. Fiz um experimento curioso, misturei uma gotinha de sangue com água de uma lagoa para ver como que os micro-organismos reagiriam. Tudo parecia normal, com os micro-organismos nadando alegremente nesse mar de hemácias, mas algo chamou minha atenção. Um rotífero se movendo ativamente entre os glóbulos vermelhos. Quando olhei mais de perto, percebi que ele estava sugando sangue. Isso mesmo, pessoal, um rotífero vampiro. Ele estava sugando e triturando as hemácias com seu mástax, uma modificação da faringe usada para se alimentar. O rotífero estava se fartando tanto de sangue que deu uma coloração avermelhada no seu interior. Foi a primeira vez que eu vi algo assim acontecer. Rotíferos têm uma dieta variada, comendo algas, bactérias, protozoários e detritos orgânicos, mas eu nunca esperava que um rotífero fosse se deliciar com sangue humano. Nesse vídeo temos esses protozoários do gênero Vorticella brincando de bola com essas microalgas coloniais do gênero Cyanura. A Vorticella é um protozoário ciliado que usa seus cílios para criar uma corrente na água, trazendo alimento para dentro dela. Mas essa bolinha dourada da microalga Cyanura é grande demais para ser comida, então ela fica girando. Saiba que essas microalgas também giram por conta própria usando seus flagelos, o que garante que todas as células da colônia recebam luz de forma proporcional. Porém, o fluxo gerado pelos cílios da Vorticella é tão forte que supera a movimentação da colônia de Cyanura. Às vezes, as Vorticellas se assustam quando a colônia esbarra nelas, contraindo-se rapidamente em cerca de 1 milissegundo. As Vorticellas são comuns de serem encontradas em ambientes de água doce ao redor do mundo, como rios e lagoas. Já as microalgas Cyanura preferem águas mais frias, sendo achadas em lagoas e reservatórios de vários países da Europa. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que nem sempre a ameba consegue capturar suas presas com sucesso. As amebas são seres unicelulares e, portanto, não possuem órgãos sensoriais complexos. Porém, elas conseguem detectar suas potenciais presas através de algumas estratégias interessantes. Essas criaturas possuem receptores em sua membrana celular que detectam sinais químicos como nutrientes e metabólitos liberados por suas potenciais presas. Quando a ameba detecta esses sinais, ela começa a se mover na direção da maior concentração deles, em um processo conhecido como quimiotaxia. Porém, quando a ameba tenta caçar uma presa muito rápida, como esse protozoário do gênero Coleoptera, ela não consegue acompanhar sua velocidade. Mesmo assim, ela continua tentando ajustar sua posição com base nos sinais químicos ainda disponíveis, cercando a área por algum tempo, mesmo depois que a presa já foi embora. E com isso, o Coleoptera deve estar até agora rindo da cara da ameba. Muito legal, né? Nesse vídeo vocês vão ver um flagra do mundo microscópico. Temos aqui nosso amiguinho tardígrado que está prestes a fazer algo que poucos já viram. Aí está. Sim, ele acabou de fazer o número 2. E reparem na posição incomum que ele usa para fazer isso, levantando uma perna. Parece até uma pose de yoga microscópica. Agora prestem atenção no que acontece em seguida. Estão vendo essas partículas se movendo aleatoriamente? Não são bactérias, mas sim trata-se do movimento browniano em ação. O movimento browniano é o comportamento errático de partículas microscópicas em um fluido, causado pelo constante choque das moléculas do fluido contra essas partículas. Foi observado pela primeira vez por Robert Brown em 1827 e é uma prova da atividade incessante que ocorre em escalas microscópicas. Partículas microscópicas sendo chutadas para lá e para cá pelas moléculas da água em movimento constante. Uma verdadeira dança microscópica diretamente nos dejetos do tardígrado. Hoje vocês vão conhecer esses micro-organismos que se movem em uma verdadeira dança sincronizada. Estou falando das incríveis diatomáceas. As diatomáceas são microalgas, seres unicelulares eucariontes encontrados em ambientes aquáticos. Elas possuem paredes celulares feitas de sílica, formando estruturas intricadas chamadas de frústulas. Mas o mais fascinante é como elas se movimentam. As diatomáceas conseguem formar essas cadeias deslizando umas sobre as outras graças à secreção de polissacarídeos. Essas cadeias de mucilagem funcionam como trilhos, permitindo que as células se desloquem em conjunto, criando esses movimentos coordenados
sofisticados e elegantes. No interior de cada célula, filamentos de actina se conectam a proteínas transmembrana. Quando essas estruturas interagem, a secreção mucosa é liberada pela RAF, uma fenda na frústula, permitindo que as diatomáceas se desloquem sobre superfícies sólidas e também umas sobre as outras. As diatomáceas não são apenas belas, mas desempenham um importante papel na natureza. Elas são fundamentais para os ecossistemas aquáticos, contribuindo para a produção de oxigênio e servindo de base para a cadeia alimentar. Para quem não sabe, esse bichinho aqui é um tardígrado, um dos animais mais casca-grossa do mundo microscópico. Nesse vídeo temos aqui esses curiosos protozoários do gênero Paramécio que ficam indo ali o tempo todo perturbar o tardígrado. Aí você deve pensar que eles devem ser bem corajosos, né? Mas por que isso acontece? Pessoal, basicamente o Paramécio é capaz de perceber as mudanças no fluxo da água causadas pelo tardígrado. E assim que ele percebe alguma leve alteração, ele chega perto rapidamente para saber se ele consegue comer aquilo que está se mexendo. Mas assim que ele encosta no tardígrado, ele chega à conclusão de que, bom, eu realmente não sou capaz de brigar com esse bicho. Pessoal, vejam só que criatura esquisita. Esse bichinho que parece uma baratinha microscópica é na verdade um protozoário ciliado do gênero Euplotes. Pode ser difícil de acreditar, mas todo esse organismo é formado por apenas uma única célula. E essas estruturas que parecem perninhas são na verdade cílios modificados chamados de cirros. Com esses cílios especiais que são mais longos e mais rígidos que o normal, o Euplotes consegue literalmente caminhar pela superfície. Além dos cirros, o Euplotes possui outro tipo de cílio modificado chamado membranela. Eles são menores, mais flexíveis e estão situados ao redor da abertura celular chamada de citóstoma, local por onde o Euplotes se alimenta. Percebam que utilizando as membranelas, o Euplotes cria um fluxo de água que traz as partículas alimentares para dentro de sua boca sem que ele precise sair do lugar. Genial, né? Pessoal, encontrei esse bichinho esquisito em uma das minhas amostras de água de lagoa. Aposto que vocês já estão pensando que ele tem uma cabeça com um formato bem curioso, né? Parecendo uma mão com 4 dedos. Mas espera aí, o que é isso que está acontecendo aqui? Ele está vomitando? Não, na verdade estamos vendo tudo ao contrário. Essa é a região traseira do nosso amiguinho e ele está defecando. Esse é um anelídeo aquático do gênero Aulóforos, que possui esse formato corporal bem peculiar. Esses animais microscópicos podem ser encontrados em ambientes de água doce e na sua maioria são bentônicos, vivendo no fundo dos corpos d'água. Os aulóforos são detritívoros, se alimentando de matéria orgânica em decomposição. Eles desempenham um importante papel na reciclagem de nutrientes nos ecossistemas aquáticos. Vamos agora para outra ponta, onde a cabeça dele está escondida. Mas espera aí, o que é isso? É uma nuvem de bactérias? Bom, parece que isso vai ter que ficar para um próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe para que mais pessoas descubram o incrível mundo microscópico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O mundo microscópico está sempre nos surpreendendo. Me fala aqui nos comentários qual dos momentos foi o seu preferido. Pessoal, o canal tem crescido bastante e agradeço muito pelo apoio de vocês. Para fortalecer ainda mais nossa comunidade, lancei o programa de membros. Como membro, você terá acesso a selos de fidelidade, emojis personalizados e eu darei prioridade em responder seus comentários. Além disso, você poderá assistir aos bastidores das edições dos vídeos que faço aqui para o canal e também terá acesso a conteúdo exclusivo na aba comunidade, incluindo mais curiosidades sobre o mundo microscópico. A assinatura é de apenas R$ 5,00 mensais. Então, se você gosta do canal e quer dar o próximo passo juntando-se a essa comunidade, considere se tornar um membro. Valeu então, pessoal. Vejo vocês na próxima. Tchau.